Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, vocês que já nos acompanham há algum tempo, você que chegou agora, fique tranquilo, você também vai conseguir entender. Mas quem acompanha há algum tempo já sabe o modo operante do sistema. Eles primeiro causam um problema, com esse problema causado, as pessoas começam a exigir uma solução. E essa solução ela já foi criada em pequenos e pequenos passos ao longo dos anos e as pessoas nem perceberam. Olha, por que tal empresa está se comportando assim? Olha, por que criaram essa lei? Eles vão fazendo aos poucos. E aí quando o povo exige a solução, ela está prontinha. Eu vou dar um pequeno exemplo, bem simples de você entender. Você deve ter percebido, principalmente quem acessa o YouTube pelo Google Chrome, né, o navegador Google Chrome, já percebeu que eles removeram os dislikes dos vídeos. A desculpa foi que era para tornar, nós lemos aqui, tem um vídeo só para isso, mas eu vou resumir. Não vamos tornar um ambiente mais saudável, mais incluso, porque na verdade o que eles querem é empurrar uma ideologia que as pessoas não estão de acordo, respeitam, mas não concordam, e o dislike estava servindo não só como uma ferramenta para deixar claro que as pessoas não estavam gostando de certos posicionamentos de empresas como a Fiat, por exemplo, recentemente, como também acabava com o argumento da mídia podre, que tentava igualar as opiniões. Pegava 5 indivíduos, eu dei esse exemplo no outro vídeo, pegava 5 indivíduos que concordam com aquilo ali e colocavam mais 5 que não concordam. E aí eles vão fazendo os comentários em cima de 5 e 5, sendo que eles tiraram 5 de 5 que concordavam e tiraram os outros 5 de 5 milhões que discordam. Mas como tentar enganar as pessoas quando elas mesmas foram lá e deram dislike no vídeo? Como continuar fazendo isso? Dizer que não, olha, existe muitas pessoas, porque aí fica a palavra deles, né, contra a sua. Então removeram o dislike por conta disso. É algo muito maior. Então para quem não está treinado, quando vê uma coisa dessa, como aconteceu com o Bill Gates. O Bill Gates há anos atrás falava que precisava o mundo se unir para criar uma organização que cuidasse da saúde do mundo. Eu estou simplificando os termos aqui que eu não quero que o vídeo seja bloqueado. Existem inclusive alguns países que gostariam de investigar, países que ainda não foram totalmente dominados, que queriam explicação de Bill Gates como é que ele estava tão por dentro do que ia vir para o mundo, esse sungamonga aí. Ele praticamente, em alguns discursos dele, dá a entender que ele meio que é um profeta, ele preveu. Nem todo vidente acertou tanto quanto ele. Então, países que não estão totalmente dominados queriam ouvir ele. Mas hoje, nem sequer discutir sobre esse assunto, trazer esses pontos para vocês, a gente pode. E como é que tudo isso foi feito? Devagarzinho, olha, é fake news, olha, Bolsonaro foi eleito no Brasil, olha, Donald Trump foi eleito lá nos Estados Unidos. Embora a gente saiba que eles servem ao sistema, mas o sistema, se pudesse continuar com as mesmas caras de sempre, continuaria. Eles tiveram que aparecer com essas caras antigas para que as pessoas continuassem acreditando no sistema deles. Mas não era de vontade deles. Esses candidatos que venceram essas eleições não teriam oportunidade nenhuma, chance nenhuma, se fosse ainda no tempo da mídia convencional. Você tem que entender isso, meu irmão, e saber separar as coisas. Ninguém está dizendo que os caras não fazem parte do sistema, eles fazem. Agora, para o sistema, ele adiantaria mais com um Lula, por exemplo, no poder. Entende? É isso que eu estou explicando para você. O Lula não quer ver o cidadão com o direito de se defender. O Lula é a favor de aborto. O Lula quer a ideologia de gênero nas escolas. Tudo isso o cara é a favor. E isso, no momento, está pausado. Veja bem, está pausado por causa do governo que está aí hoje. É a única coisa também que dá para elogiar. Já na outra parte, na econômica, você vê o desmantelo que está aí. Basta você fazer uma compra de um pão ou um litro de gasolina e você já sabe. Mas essas são as opções que a gente tem no momento. Essa é a dura realidade. E no caso de Bill Gates, meus irmãos, há muito tempo que ele já vem cantando a bola. Nós temos um vídeo dele aqui mesmo, onde ele começa a fazer água, né, à base de cocô. E aí você lembra da época que ele fez isso. E ele financiou essas pesquisas e financia até hoje. Mesma coisa vem o cara da Nestlé e diz, não, olha, a água não é um direito humano. O gado vê tudo isso e acha normal. Não, isso é bobagem. Os caras vê chifre em cabeça de cavalo. Mas aí os anos vai passando. Você vê agora que ninguém mais pode falar contra a teoria do clima. Ficou isso aí. Aquecimento global agora não é mais uma teoria, virou praticamente uma lei. Se você fizer vídeo desmentindo isso, o seu vídeo já vai sofrer restrição e não vai ser nem monetizado. O gado vê isso, acha completamente normal. Não tá nem aí pra isso, a grande verdade é essa. O gado nem sequer pensa sobre o assunto. É como se fosse um animal mesmo, você falando com ele, olha animal, hoje o meu carro baixou o pneu, ele não tá nem aí. É a mesma coisa essas pessoas, elas agem realmente como um bicho. E aí restringe esse assunto, restringe aquele outro ali. Por que isso? Eu sempre disse que essa história de aquecimento, ela é um modelo também de negócio. Não vou entrar no mérito, até porque não posso mais, de falar se é verdade ou mentira. Eu não vou entrar nesse mérito.
Agora, eu digo para você que ele também é um modelo de negócio, isso eu posso afirmar com todas as letras. Países que emitem mais gás carbônico estão pagando mais imposto, já os que emitem menos recebem mais investimento e etc, e etc. É visto como os mocinhos. E aí eles agora querem tirar todos os carros movidos ao combustível fóssil para trazer os elétricos, que vai sobrecarregar o sistema. Você sabe que os países por aí não têm uma fonte de água tão grande como o Brasil, que nós aqui somos realmente muito ricos. Mas os caras em países da Europa usam carvão. Então você imagina a poluição que isso vai gerar, sobrecarregando o sistema hidroelétrico. Inclusive, por causa do calor que estava lá, só os ar-condicionados, nesse último ano, já estava sobrecarregando o sistema. No meio desse ano mesmo. Tá aí as matérias da própria mídia. Mesmo assim, os caras querem colocar toda a frota elétrica. Então não é pelo meio ambiente. Existe um motivo muito maior por trás de tudo isso, que é o controle total das pessoas. Esses carros vão ser totalmente eletrônicos. Se você tiver algum problema com eles, eles podem parar esse teu carro. Ele vai dizer onde você está. Coisa que a combustão hoje te permite mais liberdade. Então o motivo é só por isso. Depois a gente vai falar sobre a nova ideia do metaverso do Facebook e isso vai ficar mais claro. É porque senão mistura os assuntos. Mas saiba que todos esses assuntos fazem parte do mesmo conjunto de ideias para trazer um governo único, supremo e mundial. Isso é um fato. Então, resumindo, principalmente para aqueles que chegaram agora e não vão conseguir acompanhar, é o seguinte: todas essas coisinhas foram feitas, essas teorias virando lei, para que eles pudessem colocar a culpa do planeta estar aquecendo, na visão deles, nos seres vivos, tanto nas pessoas como nos animais. Olha, não podemos mais consumir carne porque está ferrando o planeta. Não são as fábricas de Bill Gates poluindo o ar, a água, não. É o animal que sempre existiu, são as pessoas que sempre existiram. E quando eles falam de superpopulação, se você observar, meu irmão, você vai ver que o que está superpopuloso são as cidades. Você viaja de um estado para o outro, você vê a quantidade de campos abertos que tem e que não tem essa superpopulação. A Europa, por exemplo, ela já entrou, inclusive, num estado crítico que as pessoas estão optando, né, pela agenda colorida, e as outras que não são, preferem ter um gato, um cachorro do que filhos. Eu já fiz essa matéria aqui também. Portugal também tem facilitado a entrada, inclusive, de brasileiros para lá, justamente por conta disso, a população diminuindo. Então é o oposto do que eles falam. Agora, é muito vídeo, meu irmão. Tô tentando resumir para você acompanhar essa notícia aqui do Bill Gates, que é matéria do nosso querido irmão Mário Filho. Desde já fica aqui o agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Eu tô resumindo para você poder entender. Com essa desculpa, eles vêm aumentando os preços dos alimentos, principalmente dos de origem animal. E ao mesmo tempo, tem outros vídeos aqui também, onde eles já estão desenvolvendo, há muito tempo mesmo, carne de cocô. Então, o Bill Gates vai ser responsável pela água vindo do cocô, e eles já estão fazendo também a carne vinda do cocô. Literalmente, as pessoas, com todo respeito, principalmente se você estiver comendo, eles vão dar merda para as pessoas comer estrume. Igualzinho você via naqueles filmes futurísticos. Pois é, eles vão fazer exatamente isso. Tão incrível o que está acontecendo que parece teoria conspiratória. Mas agora, a matéria do nosso irmão que está na Isto é Dinheiro. Eles falam abertamente. O que antes eles faziam escondido, os passos já estão tão adiantados que eles já estão podendo falar abertamente o que a gente vem falando aqui. Olha, o preço do combustível é proposital, eles vão encarecer tanto para que as pessoas não tenham condições e sejam forçadas a migrar para a nova tecnologia. O preço da carne vai ficar cada vez mais caro, vai ficar cada vez mais restrito você cuidar do seu rebanho, vamos dizer que você é assassino, que é isso, que é aquilo, que você não é uma boa pessoa. Os impostos, a cobrança da vigilância sanitária vai ser maior naquele produtor rural, para que as pessoas migrem para esses produtos que eles estão investindo. Esses caras não gastam R$1, $1 que seja, simplesmente por gastar, meus irmãos. Eles querem o retorno triplicado, querem concentração de fortunas na mão deles. Um cara feito Bill Gates, ele é mais rico do que muitos países juntos. Veja que isso não pode ser honesto, nem pode ser normal. E aí a matéria da Isto é Dinheiro diz: Bill Gates, é preciso deixar de comer carne para evitar o colapso climático. O que eu venho falando em todos os vídeos. Adepto de previsões certeiras, previsões, até eles admitem o que eu estou dizendo para vocês. Esse cara é o profeta. O vídeo que eu fiz falando disso, das coisas que ele falou do Sungamog que realmente aconteceram, a plataforma tirou do ar, né? É considerado fake news, mas eles mesmos admitem aqui, adepto de previsões certeiras. Então, ou você começa a acreditar que ele de fato é um profeta de Deus, sendo que nem Deus ele acredita nem segue, ou você começa também a ser um conspirador e achar que esse cara tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo. Tá certo? Então, olha, Bill Gates agora acredita que o mundo deve se preparar para um futuro alimentar baseado em plantas, caso queira evitar uma catástrofe climática. A carne animal, aponta ele,
deve ser trocada pela proteína vegetal. Mas eles sabem, meus irmãos, que a gente precisa, né, falando cientificamente, a gente precisa da proteína que tem na carne. Várias pessoas que começam a ser vegetarianos, elas ficam muito deficientes, e tem exemplos de médicos aqui. Depois vocês procurem no YouTube. Em entrevista ao MIT Technology Review, o cofundador da Microsoft apontou que as pessoas até podem reclamar que o gosto dos alimentos não é o mesmo, mas o mercado vai melhorar este aspecto com o passar do tempo e diminuir a diferença do paladar. Apesar da afirmativa, Gates acredita que o custo desses alimentos ainda é muito alto, o que inviabiliza a sua utilização em países dominados pela população de baixa renda. Não acredito que os 80 países mais pobres comerão carne sintética, disse ele. Pera aí, meus irmãos, isso aqui é agora de começo, depois vai ser justamente o oposto. Só quem vai poder comer a carne orgânica, que vem de fato do animal, vai ser justamente eles. Não pense que um cara desse vai começar a comer carne de vegetal, de plástico, de cocô, não. Isso aí vai ser pro povo. Nos outros vídeos a gente fala e mostramos que à medida que a produção vai aumentando, vai ficando cada vez mais barato. Afinal de contas, eles estão usando uma coisa, os dejetos humanos. Então é óbvio que vai baratear. Não se compara a você ter que criar um animal, aquele animal nascer, aí você alimentar ele até crescer para depois abater. Se você fizer, até na questão lógica, você vê que é muito mais caro, muito mais demoroso, muito mais penoso. Agora, a partir do momento que esse cara começar a vender e várias fábricas adotarem essa produção, eles vão ganhar muito dinheiro a um baixo custo. Empenhado em alertar o mundo sobre os perigos climáticos, o magnata está lançando um livro que trata sobre o tema, em Como Evitar um Desastre Climático, previsto para o lançamento no Brasil em março. Gates enumera os caminhos para evitar o colapso global e inclui aí a indústria de alimentos. Nos últimos anos, Gates passou um bom tempo criticando os governos nacionais pelo baixo investimento em pesquisas, pela prevenção de doenças pandêmicas. No ano passado, com o Sungamonga, isso serviu para mostrar que ele acertou a previsão e todos os países estavam despreparados contra a escalada desse mal terrível em todo o planeta. E aqui já encerra a matéria. Então, meus irmãos, o que antes foi classificado, que nós dissemos como teoria conspiratória, a própria mídia está falando, isso aqui isto é dinheiro, tá certo? E o que eles deixam de falar, e que isso aí é uma canalice da imprensa, é que existem países que estão doidos para investigar ele, para saber como é que ele sabe tanto. Ainda mais porque há rumores, o próprio cara, né, que descobriu o HIV, fala que esse mal terrível, ele falou isso, não sou eu. Ele falou que aquilo foi criado em laboratório. Ele disse que aquilo ali não apareceu de forma normal, natural, não aconteceu isso. E ele explica, inclusive, o porquê. Eu queria mostrar o vídeo para vocês, postei ele, e ele foi também removido. Então, essas pequenas coisas, como uma remoção de likes, uma lei baseada em fake news e etc, está transformando os caras em donos da verdade, para que essas informações não possam estar mais aqui. Você vê aí funkeiros usar crianças virando funkeiros, não é? Você vê os videoclipes aqui mesmo na plataforma, a pouca vergonha que é, mulheres adultas se enfregando em crianças, não dá nada pros caras. Aí você vê um cara, por exemplo, como Alex Jones, né, que foi um cara pioneiro em trazer todas essas informações para o mundo. O cara tá banido das redes sociais como se ele fosse um criminoso. E aí você pergunta, mas qual foi o crime que ele fez? E aí cada coisa que eles apontam é contraditório. É como o Sungamonga. Ninguém tá trazendo desinformação aqui. Estamos apenas fazendo os nossos comentários, pelo menos a gente aqui faz assim, em cima das próprias notícias. Mas mesmo assim somos caçados, perdemos vídeo o tempo todo. Tem que estar escolhendo as palavras, os termos que vai ser usado. Vocês não têm ideia como isso é desgastante, meus irmãos. Eu estou acabado. Acabado mesmo. A gente fica num esgotamento que você nem imagina, meu irmão. Um cansaço mental mesmo. O corpo tá de boa, mas a cabeça muito cansada. Você dorme, parece que o sono não serve de nada. Eu tô assim já faz muito tempo. Mas diante dessas informações, meus irmãos, eu não posso simplesmente me omitir. Isso seria uma covardia da minha parte. Porque eu creio que a única forma de tentar evitar essas coisas, pelo menos atrasar, é alertando o máximo de pessoas possíveis. É mostrando essa realidade. Se você fizer uma maratona nos nossos vídeos, você vai ver, principalmente os que a gente fala do Titio Bill. No Brasil, meus irmãos, é incrível que as pessoas ainda acreditem em crise, quando a gente vê que aqui não tem terremoto, aqui não tem tsunami, aqui não tem erupções vulcânicas. E como é que o país pode estar direto, todo o tempo, produzindo cada vez mais terras férteis, água em abundância? Como é que esse país vive em crise? As pessoas não param para pensar nisso, elas simplesmente aceitam o que o sistema fala, o que as marionetes delas falam, e inclusive agora criando militância. Olha, se você não apoiar o homem, você tá contra.
Não é assim que eles falam? Olha, se você não apoia, você já tá contra. Você tá fortalecendo o outro lado. É isso que os cabos eleitorais, bando de canalhas, fazem o tempo todo. E nunca param para mostrar esses pontos a vocês. Como é que pode um país tão rico, e rico em tudo que você pensar? Agora mesmo a Petrobras achou uma imensa bacia de petróleo. Mais outra. E eu acredito que tem muitas mais. O Brasil é autossuficiente do que você pensar. Mesmo assim, a gente vive em crise. Mesmo assim, a gente é obrigado a ver Titio Bill dizer que é preciso deixar de comer carne, senão você vai acabar com o planeta. Quais são as provas que tem isso? Ah, é consenso científico. Tá. Consenso científico entre quais cientistas? Todos os que trabalham nas empresas desse homem e dos outros que pensam como ele? O cientista autônomo, que tem a mesma graduação e até mais do que os que trabalham nessas empresas, não vale nada a opinião deles? Será que isso está correto? Então por aí você já vê, meu irmão. Por aí você já começa a ver. São simples questionamentos que desmascaram o sistema. Mas ninguém quer fazer, né? No último vídeo a gente falou, até entre os despertos, a maioria está gastando energia apontando erros na fé do irmão. Vamos primeiro consertar o que está mais errado e aí vamos pro detalhe. Vamos somar ao invés de sempre diminuir. É lamentável, meus irmãos, e extremamente cansativo. Enfim, a esperança é a última que morre. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, porque eu acredito firmemente que esse é o caminho. Quem quiser repostar esses vídeos, tem toda a permissão. Tem vários canais que fazem isso. Podem postar como vocês quiserem, meus irmãos. O importante é que a informação seja passada adiante. Se puder deixar o link do canal no vídeo, eu agradeço. Se também não puder, pode colocar. Eu não vou dar strike em você por conta disso. Então, pelo menos a minha parte, eu acredito que quando chegar o dia do meu julgamento, não é porque nós somos como velas acesas que podem ser apagadas a qualquer momento, eu creio que eu fiz o máximo que estava ao meu alcance. E você, meu irmão? Será que você não podia compartilhar as informações? Será que você não poderia mostrar mais algum? Será que é certo de fato você cruzar os braços e dizer, não, mas tem que acontecer? Você acha realmente, falando com sinceridade, que ele, o nosso Salvador, aquele que deu a vida para salvar toda a humanidade, você acha que ele não vai cobrar nada a você? Ele que deu a vida justa e santa por você? Essa é uma pergunta, eu não estou fazendo uma afirmação. Eu, no meu pensamento, acho que ele vai cobrar. Mas aí cabe a você tomar a sua própria decisão, até porque cada um vai pagar e será julgado pelos seus próprios atos, não é pelas opiniões dos outros. Então, eu vou ficando por aqui. Lembro mais uma vez que os produtos do Acha tá lá na Hotmart, tá certo? Plataforma 100% segura. Você pode comprar no seu cartão de crédito, dividir e com isso você ganha números. Dependendo do produto que você escolher, você ganha de 1 a 3 números para participar do sorteio do nosso Asta Cristine, que vai acontecer assim que a gente bater 1000 participantes. Então link aí na descrição do vídeo. Se você for sorteado, meu caro irmão, você pode escolher o carro ou o dinheiro, o valor desse carro, que seria 25 mil reais, a sua livre escolha. Então participe, quem puder, quem não puder, de boa, ajuda do mesmo jeito, compartilhando e assistindo nossos vídeos, tá certo, meu irmão? Não vai ser porque você comprou ou deixou de comprar que a gente vai deixar de produzir. Enquanto a gente tiver essa brechinha, a gente vai estar aqui, um irmão não pode, o outro pode, e assim a gente vai caminhando, não é? A nossa principal meta é, de fato, conscientizar as pessoas. Quem quiser repostar o vídeo, reposte, pode baixar, botar no seu canal, qualquer um dos vídeos aqui. É isso que eu posso fazer, esse é o máximo que eu consigo fazer. Um abraço para todos, fiquem com Deus e fui!